Nesse vídeo, nós vamos falar das contas especiais para crianças e educação aqui nos Estados Unidos. Olá, eu sou Viviane Ribeiro, do The Rich Life Guide, o seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Nós já falamos nos vídeos anteriores sobre as contas especiais para aposentadoria e as contas especiais relacionadas com a área de saúde. Nesse vídeo, nós vamos falar das contas especiais oferecidas pelo governo americano. E, gente, contas especiais são o quê? Contas com vantagens fiscais, ou seja, o governo americano, muito bonzinho, não é nada, né, gente? É porque ele não quer que a gente fique nas costas do governo para vários setores. Mas o governo americano oferece contas com vantagens fiscais para pessoas que pagam os impostos aqui na América. Então, nesse vídeo, nós vamos falar das contas especiais que podem ser abertas para a educação do seu filho. Por exemplo, para pagar por escola ou faculdade. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos a escola é pública até o que seria o equivalente ao ensino médio no Brasil, mas o ensino superior geralmente é pago e não custa barato. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre as contas IRA para crianças, ESA, UTMA e UGMA. E também a famosa conta 529. Eu tenho certeza que se você tem filho indo para a faculdade, você já ouviu falar dessa conta. Então fique comigo nesse vídeo e vamos entender um pouco mais sobre todas essas continhas. Então, se o seu filho é aquele tipo de filho empreendedor que já está produzindo alguma renda, por exemplo, servindo de babá, né? Trabalhando de babá, ou então cortando grama, caminhando com cachorros, né? Alguma coisa nesse estilo, né? Que as crianças começam aqui nos Estados Unidos já bem cedo a fazer alguma dessas atividades. Você pode abrir para o seu filho uma conta IRA. Sim, se seu filho produz renda, ele pode ter uma IRA. Claro que as contribuições, né, que serão feitas para essa IRA terão que ser até o limite máximo do que o seu filho produziu naquele ano. Então, se ele, né, trabalhou durante o verão, por exemplo, e conseguiu fazer $3.000, o máximo que ele vai poder contribuir para a IRA dele vai ser $3.000. O limite de contribuição máximo para essa conta é igual a dos adultos, tá? Seriam $7.000 para o ano de 2024. Lembrando que o IRS, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos, reajusta esses valores ano a ano. Então, pode ser que seja um pouquinho diferente para 2025, mas no ano de 2024, o valor limite, né, o valor máximo de contribuição para a IRA do seu filho seria $7.000. E se você não entendeu o que é IRA, você pode voltar no vídeo anterior que a gente explica direitinho como que funciona essa conta. Aqui eu estou falando brevemente sobre todas as contas disponíveis para pessoas menores de crianças, né? Menores de idade. Então, a primeira seria a IRA. E é claro que se você abrir essa conta para o seu filho, você será o custodiante até que ele se torne um maior de idade, que pode ser quando ele complete 18 ou 21 anos, dependendo do estado que você mora. A regra mais interessante da IRA Roth é o quê? E para o seu filho seria IRA Roth, tá? Seria que todos os investimentos, né, que são feitos dentro dessa conta crescem tax-free, ou seja, não tem nenhum pagamento de imposto, porque você já pagou o imposto antes de fazer a contribuição, mas tudo que você já contribuiu e está crescendo ali dentro daquela IRA não tem que pagar impostos. Ou seja, se você comprou um ETF e está recebendo dividendos, não vai ter que pagar o imposto de renda sobre os dividendos recebidos. Essa conta é excelente para acumular dinheiro para aposentadoria. Eu sei que a gente está falando aqui de criança, mas todo mundo vai ficar velho um dia, né? Então já é melhor começar cedo. Quanto mais rápido começar, mais o efeito dos juros composto vai ser visto por você e pelo seu filho. Se você for estabelecer uma IRA para o seu filho, procure um contador. Por quê? Porque uma vez que você está fazendo contribuições para uma conta com vantagens fiscais, pode ser que, dependendo do tanto de renda que seu filho produziu no ano, ele tenha que pagar alguns impostos federais. Depende muito de quanto que ele produziu. Então, procure um contador ou uma pessoa que faz imposto de renda, né? O que a gente chama aqui de tax return, para poder te ajudar com essa parte legal, né, com a parte contábil da conta IRA. A segunda conta sobre a qual nós vamos falar é a ESA,
ou Educational Savings Account. Pessoal bem criativo, né, no nome das contas. Ela também é conhecida como conta Coverdell. Então, SA, nome mais fácil para você identificar essa conta. O limite de contribuição anual para essa conta, a Coverdell, é de $2.000 por ano. O seu filho não precisa estar produzindo renda para você abrir essa conta para ele. Você mesmo pode fazer essa contribuição para a conta do seu filho. Entretanto, o dinheiro que você colocar nessa conta só poderá ser usado para gastos com educação. E pode ser tanto educação básica quanto educação de nível superior. Ou seja, do jardim de infância até a faculdade do seu filho. Existe um certo limite, tá, de elegibilidade de renda para que você possa ter acesso a essa conta. Como assim? Se a sua renda e do seu parceiro, né, do seu marido, ou esposas, passar de $220 mil, vocês não são elegíveis para abrir essa conta para o seu filho. Então, o governo considera que a sua renda já está alta demais e então você não precisa do incentivo da conta ESA. E uma vantagem grande dessa conta é que você escolhe os investimentos, né, nos quais você quer colocar aquela contribuição que você fez. A desvantagem é que o limite de contribuição é muito baixo, somente de $2.000. Então, quando o seu filho nascer, já comece essa conta para que você tenha um tempo longo de contribuição e possa acumular um valor considerável para pagar por despesas de educação. Lembrando o seguinte, você vai ser o custodiante dessa conta, né? A conta vai estar em seu nome, né? Para o seu filho. E essa conta tem que ser eliminada quando o seu filho completar 30 anos. Essas regras são até hoje, tá, pessoal? Até 2024. Por quê? Porque o IRS pode atualizar essas regras depois. Mas hoje, quando estamos gravando esse vídeo, a conta só pode estar aberta até o seu filho cumprir 30 anos. Se ainda tiver dinheiro nessa conta depois, né, quando ele cumprir os 30 anos, você vai pagar 10% de imposto e uma multa por ter deixado o dinheiro lá naquela conta. Lembrando que, um detalhezinho, se você tem mais de um filho, os valores podem ser passados para o seu outro filho. Então, vamos supor que seu filho mais velho não quis fazer faculdade, não utilizou todo o dinheiro que você tinha economizado naquela conta ESA, você pode passar para o seu segundo filho, né? Se ele for continuar ou se ele for fazer algum gasto com educação. Agora vamos falar de duas outras contas que são bem similares, então vou falar delas ao mesmo tempo, que são a UTMA e a UGMA. Essas duas contas funcionam mais ou menos da mesma forma que a ESA. Elas são feitas para que os pais possam doar dinheiros para os filhos e ir guardando, né, dinheiro para os filhos até que eles cheguem na maioridade. Essas contas, o UTMA e o UGMA, não têm limite de contribuição e tampouco são tax-free, ou seja, você já pagou os impostos quando você abriu aquela conta e os rendimentos daquela conta não vão crescer tax-free. Eles têm uma taxação diferente, né? Uma forma de cobrar os impostos de forma diferente, mas não é isento. Para 2024, os $1.250 de rendimentos, os primeiros 1.250, são isentos de imposto, mas os próximos 1.250 serão cobrado impostos de acordo com a faixa de imposto de renda do seu filho. E se passar de 2.500, os impostos serão cobrados de acordo com a sua faixa de imposto de renda. Então, ficar atento para isso. Os 1.250 são isentos, mas é bem pouquinho, né? Então, a partir daí, já começa a cobrar impostos sobre os rendimentos, né, dos investimentos que você colocar nessa conta UTMA ou UGMA. Essa conta vai ser aberta, né, em nome do seu filho, mas você vai controlar a conta até ele fazer de 18 a 25 anos, tá? Dependendo do estado onde você estiver. Porque tem estados, né, que a criança já é considerada maior de idade com 18 anos e tem outros que você tem que esperar até 25 anos para que aquela criança seja considerada maior de idade. E presta atenção, essa conta é irrevogável. Então, uma vez que você abriu a conta, não dá para tirar o dinheiro lá de dentro. Se você, né, colocou o dinheiro para o seu filho e depois desistiu, quiser tirar o dinheiro, não vai ser possível. Quando o seu filho completar a maioridade, ele vai ser o administrador da conta e vai poder fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. E antes de falar da pequena diferença entre a UTMA e a UGMA, eu queria dizer que você escolhe os investimentos, né, que você vai querer aplicar quando colocar o dinheiro naquela conta. Então, essa é uma
grande vantagem dessas contas que você pode escolher os investimentos. Agora vamos falar da diferença entre a UTMA e a UGMA. A UGMA, Uniform Gifts for Minors Act, é uma conta que você permite fazer doações em dinheiro, ações, títulos e outros tipos de ativos para os seus filhos, ou menor de idade, porque também pode ser, né, de um avô, uma coisa assim. Já a UTMA, Uniform Transfers to Minors Act, ela tem uma pequena diferença. Na verdade, pode ser bem grande. Ela também permite a transferências de ativos como imóveis, além do dinheiro e investimentos. Então, essa é a diferença da UTMA com a UGMA. A UTMA, além de você conseguir colocar, né, dinheiro e ações e títulos, outros tipos de ativos, você também pode fazer doações de bens imóveis, como casas, apartamentos, terra, esse tipo de coisa. E agora vamos falar da queridinha, a 529, que é a mais, né, a conta que a gente mais escuta por aí, porque ela é uma conta direcionada para pagar gastos com educação de nível superior, que é o que custa, uma das coisas, né, que custa mais caro aqui nos Estados Unidos. Já aqui, como eu já disse, o ensino básico, né, até o ensino médio, ele é feito nas escolas públicas. Então, quando você abrir a conta 529 para o seu filho, você vai colocar o dinheiro lá e ele vai crescer livre de impostos até o dia que você for usar o dinheiro. E outra coisa, quando você sacar o dinheiro para pagar por gastos educacionais, você também não paga impostos. E esses gastos incluem desde a mensalidade, né? Na verdade, aqui nos Estados Unidos é anualidade da universidade, até mesmo algumas despesas com materiais, como livros, e, dependendo do estado, despesas como o que a gente chama de board, ou seja, a moradia universitária de onde o seu filho vai estudar. Uma vantagem da 529 é que, se você não usar o dinheiro, ele pode ser transferido para o outro filho. Então, se o primeiro filho não usou o dinheiro, você pode transferir para o seu segundo filho. Hoje em dia, eles estão mudar algumas regras e o dinheiro da 529 também pode ser usado para a educação básica, mas somente até o limite de $10 mil. Então, se você quer poupar para a educação de nível superior do seu filho, a 529 é uma opção interessante. Lembrando que essa 529, essa conta para a educação, não é só para um adulto querendo abrir uma conta para o seu filho, independente de idade, renda ou relação familiar. Então, se você quer fazer, por exemplo, um curso de mestrado, você pode abrir uma 529, colocar o dinheiro lá para você mesmo e depois usar esse dinheiro para pagar pelos cursos com o seu Master, né? Com o seu Master Degree. E, para terminar com a 529, fique atento para as taxas cobradas, tá? E os investimentos onde serão aplicados esse dinheiro. Por quê? Porque, em geral, quando você abre essa conta, você não tem acesso a administrar os investimentos. Você vai ter que usar, né, ou escolher somente os investimentos que estão sendo oferecidos pela pessoa, né, pela empresa que está abrindo aquela conta, onde você está abrindo aquela conta 529. Então, fique atento para isso. E um último detalhe, em 2024 houve uma mudança na regra da 529, que foi muito favorável. Por quê? Porque agora você pode converter até $35 mil do que sobrou, né? Por exemplo, se você colocou lá muito dinheiro e acabou sobrando, até $35 mil você pode converter para uma conta IRA Roth. Só que só pode ser no limite máximo de contribuição anual. Então, para 2024, o limite máximo de contribuição seria 7 mil. Então, você pode colocar $7 mil em 2024 e um máximo de $35 mil para todos os outros anos. Então, vamos supor que o limite continuasse, né? $7 mil para os próximos anos, você poderia colocar 7 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil, até completar os $35 mil que foi autorizado pela lei, né, que mudou nesse ano de 2024. Isso ajuda muito, por quê? Porque se sobrar dinheiro nessa conta e você não precisar utilizar, no passado você teria que pagar impostos e multa ao retirar esse dinheiro. Com esses $35 mil de conversão que é permitido, se sobrou muito dinheiro na conta, pelo menos 35 mil você consegue transferir para a conta IRA sem pagar os impostos e a multa. Então, pessoal, essas são as contas oferecidas para crianças e para despesas relacionadas com educação criadas pelo governo americano para te ajudar a pagar, né? Porque tem incentivos fiscais por despesas com educação e ainda ajudar a
começar a aposentadoria do seu filho. Pessoal, muito obrigada por ter ficado nesse vídeo. Se vocês têm perguntas sobre essas contas, é só deixar aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada e tchau, tchau.